Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Estamos aqui com o coração completamente aberto e a nossa mente desarmada, Senhor, para receber o que nós entendemos ser uma direção do Senhor, não só para hoje, mas quem sabe o Senhor deseja nos apontar o caminho, meu Deus, nesse ano que se inicia. E por intermédio, meu Deus, da Tua palavra, esse caminho não só pode, como deve ser apontado. Nós não queremos seguir a nossa mente, nós não queremos seguir, meu Deus, o que achamos, pensamos, sentimos da nossa própria carne. Nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, eu oro ao Senhor e lhe peço, Pai, quebre toda dureza de coração, em nome de Jesus. Se existe algum tipo de resistência oferecida à Tua presença, oferecida à Tua palavra, que isso caia por terra em nome de Cristo, e o Senhor encontre lugar para pousar, meu Deus, lugar onde a Tua palavra não será desperdiçada. Ela vai nascer, ela vai brotar, ela vai crescer e vai produzir frutos para a glória do Senhor. Você pode orar comigo dizendo: Senhor Deus, fala comigo por intermédio da Tua palavra, alcança o meu coração e muda a minha sorte. Quem crê diga amém. Mais uma vez vamos aplaudir o Senhor. Nós vamos para a palavra dele. Glória a Deus. Abra sua Bíblia Sagrada em Gênesis no capítulo 4. Eu tenho uma palavra, ela é breve, mas ela é muito importante. E queria aproveitar e fazer um convite para você. Deixa eu liberar as crianças aqui, que eu estou esquecendo, de 3 a 10 anos. Com a tia Gabi, está aqui no cantinho. A meninada tem um investimento do Papai do Céu para você lá na escolinha, lá em cima. De 3 a 10 anos estão liberados as criancinhas aí, tá? Ministério Infantil. Como também os visitantes. Está aqui a Manu com a plaquinha dos visitantes. E se por um acaso você está nos visitando hoje pela primeira vez, terminou o culto, fale com ela, deixa o seu contato, o seu nome. Nós queremos estar cobrindo a sua vida de oração. Terminou o culto, procure a Manu, tá bom? Deixa aí o seu contato com ela, queremos estar orando por você. Agora sim, Gênesis capítulo 4. Gente, deixa eu te explicar uma coisa, duas coisas. A primeira, eu estou com uma palavra que ela está guardada aqui para o momento oportuno, está guardada aqui dentro do coração. Eu confesso para vocês que eu iria ministrar ela hoje, mas eu guardei, está aí guardadinha no baú do coração. E se Deus não mudar, semana que vem, domingo que vem, nós vamos fazer a nossa ceia por conta dessa, não é que mudou, é que por conta da vigília, da virada de ano, a nossa ceia, que normalmente acontece todo primeiro domingo, vai acontecer no segundo domingo, só nesse mês de janeiro, amém? Então domingo que vem vai ser domingo de ceia do Senhor, 9 da manhã, e nesse culto das 18 horas. E se Deus não mudar, domingo que vem, eu quero trazer para você uma mensagem, eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo, muito importante. Muito importante. E eu coloco essa pitada de importância por conta do tempo, do momento que a gente está vivendo de transição de um ano para outro. A gente não pode levar para o novo o velho. A gente não pode levar para o novo o velho. Não cabe. Mas eu vou deixar para falar, se Deus assim permitir, melhor sobre isso semana que vem. Número 2, eu penso que uma das funções do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, é nos fazer lembrar de todas as coisas. Então tem muita coisa num culto que nós ouvimos pela primeira vez, e aquilo obviamente nos ensina. O Espírito Santo, diz o texto sagrado, também nos ensinaria e nos guiaria por toda a verdade. Mas o Espírito Santo também nos lembra de todas as coisas. Então tem muita coisa que a gente no fundo já sabe. Tem muita coisa que no fundo o Espírito Santo, o Senhor Deus já nos ensinou, já nos apontou, nós já lemos ou mesmo já ouvimos na igreja. E aí vem o Espírito de Deus, e dá uma lustrada no nosso coração. Eu estou dizendo isso para você porque eu entendo, eu acredito que a mensagem de hoje, ela está nesse nível. Eu não acredito que isso aqui a gente não sabe, eu acredito que a gente já sabe, provavelmente alguma coisa você já ouviu inclusive aqui, mas eu creio que hoje o Espírito de Deus vai dar uma lustrada no nosso coração, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim, vou começar com o verso primeiro, Gênesis 4, 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim.
E disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. E teve mais o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Algum problema até aqui, igreja? Nenhum. Eu já ouvi mensagem, inclusive pregadores dizendo: não, porque o problema é que Abel era pastor e Caim decidiu lavrar a terra. Nada a ver, não tem problema nenhum aqui. Versículo de número 3: aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor lhe disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Bom, o Senhor Deus, eu acredito que vocês devam já conhecer essa história. Nós estamos falando da primeira família da terra, a família de Adão e Eva, e os dois tiveram a princípio 2 filhos, Caim e Abel. Nós sabemos que infelizmente daqui vai acontecer o primeiro homicídio da terra. Você crê na Bíblia assim como eu creio? Amém ou não amém? O primeiro homicídio, uma tragédia naquela que era a primeira família criada, instituída pelo Senhor. Uma tristeza muito grande. Diz o texto que por conta de um culto, olha que coisa engraçada, né? Por conta de um culto, por conta de uma oferta, por conta de uma adoração ao Senhor, o texto vai dizer que a oferta de Abel, ela foi aceita, a de Caim não foi aceita. Então Caim, que ao invés de olhar para si e para aquilo que ele estava fazendo, ele olha para o irmão e tem despertado dentro dele um ódio, uma ira, uma inveja, uma revolta do porquê ele e não eu. Você vê que isso é velho, você vê que isso é antigo. Porque ele é aceito e eu não sou aceito. E Deus obviamente vê isso e tenta tratar o problema com o próprio Caim, dizendo: Caim, presta atenção, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. O que Deus está tentando falar com Caim? Abrir os olhos do Caim. Caim, para você ser aceito, não depende do seu irmão. Para que haja aceitação entre mim e ti, depende do que você fizer ou deixar de fazer. Se você fizer o bem, eu vou aceitar. E você não tem que ficar revoltado com Abel, com seu irmão, por causa disso. Mas Caim ouve isso? Não. Ele está nervoso, ele está revoltado, ele está irado, ele está ofendido, e ele vai canalizar isso. Ele olha para o Abel, ele vai canalizar isso tudo contra o irmão. E o texto vai dizer, infelizmente, no versículo 8, que falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e a igreja, e o matou. Infelizmente o matou. Quer dizer, ele não conseguiu se conter, ele não conseguiu se deter, e ele acabou ultrapassando os limites, e acabou tirando a vida do próprio irmão Abel. O que Abel fez para merecer isso? Nada. Adorou a Deus, cultuou ao Senhor, ele estava fazendo o melhor que podia para o Senhor. E interessante que o Senhor aceitou. Mas Caim acaba cometendo esse homicídio, essa tragédia. Bom, quem conhece essa história, diga amém, gente. Olhando para essa história e para essa primeira família, eu quero me colocar aqui agora no lugar de Adão, que é pai. Eu não sei se você é pai ou se você é mãe. Imagine comigo Adão e Eva. É muito difícil, e eu não sei, irmãos, às vezes as pessoas, sem passar por algo, por uma tragédia desse tamanho, acabam dizendo: olha, eu sei o que você está passando. Cara, eu não sei o que uma pessoa, um pai, uma mãe passa, uma pessoa que perde um filho. Eu não sei, porque eu nunca perdi um.
Eu imagino que é algo muito dolorido, muito difícil, porque é uma inversão da ordem natural das coisas. E eu penso que isso é aumentado, se é que eu posso dizer assim, piorado, a gravidade fica ainda maior, quando você percebe dentro da sua própria casa, escute o que eu estou te falando, imagine isso, um filho seu se levantando contra um outro filho seu, e dentro da sua própria família, um irmão mata o outro. Eu olho para essa família, eu não vejo aqui, pelo menos a Bíblia não aponta uma falta em Adão ou em Eva, a não ser o pecado, a queda do ser humano, que é a raiz de todo o problema, de todos os males. Mas como pai, como mãe, eu me coloco no lugar de Adão, meu Deus do céu, como é que pode eu assistir isso, ouvir isso? Cadê o meu filho? Cadê o Abel? E o Caim, meu outro filho, mata Abel, o meu filho, dentro da minha própria casa, uma tragédia estabelecida. E aí surge a pergunta que leva ao tema dessa mensagem curtinha, desse primeiro domingo de um novo ano. Ô irmãos, depois de algo tão doloroso e difícil, a pergunta é: como encontrar forças para recomeçar? Quando tudo deu errado, quando as coisas saíram do nosso controle, do seu controle, quando tudo pelo qual você lutou, sonhou, porque como qualquer pai, qualquer mãe, nós temos sonhos para os nossos filhos, amém ou não amém, irmãos? Temos sonhos, temos esperança, e desejamos o melhor para eles, sonhamos. Eu tenho 2, eu fico sonhando com eles, que cresçam, olha, vai fazer isso, e os meus sonhos obviamente envolvem o Senhor, mas envolvem também sucesso, é profissional, familiar, nós queremos vê-los bem. Nunca imaginamos uma tragédia desse tamanho. Eu olho para essa casa, meu Deus, da onde tirar força para recomeçar? Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre poder para recomeçar. Qual é a frase? Poder para recomeçar. Eu queria fazer uma pausa nessa história e ler uma que parece demais, mas o texto é difícil. O texto é de 2 Samuel capítulo 12, é uma história semelhante na casa de Davi. E se você puder acompanhar comigo, 2 Samuel capítulo 12, verso 19 em diante. 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 19. Eu vou ler o texto e aí eu explico, porque a gente ganha tempo com isso. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu. É claro que a atitude de Davi vai escandalizar a turma. No versículo 21, disseram-lhe os seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste, comeste pão. E aí o Davi responde: olha, vivendo a criança eu jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que ela é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu não sei se você conhece essa história trágica na casa de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, exemplo de homem de guerra, de batalha. Em muitas áreas Davi é mencionado nos púlpitos das igrejas como uma referência, mas quando o assunto é família, Davi não foi uma referência. Davi
ele cai, a gente sabe que ele comete adultério. Davi, ele era rei, era época de ir para a guerra, os reis iam para a guerra, ele fica em casa. Em 2 Samuel, no capítulo 11, ele acaba tendo um caso com a vizinha era casada, Betseba tinha um marido chamado Urias estava na guerra, e ele não só tem um caso com aquela mulher, como agora ele ainda manda matar o marido, para tentar encobrir o pecado dele, e aquela mulher com quem ele tem um caso, ela fica grávida, obviamente, de uma criança que nasce doente. E é por essa criança que Davi jejua, é por essa criança que ele ora, e exatamente essa criança que infelizmente não consegue sobreviver. Quem está me acompanhando, diga amém. O texto realmente é um texto difícil, não é um texto daquele que, nossa, que legal, agrada a igreja ouvir, mas eu olho para esse texto com um olhar de esperança, na vida daqueles que têm saído de um ano muito difícil. Ontem mesmo a gente estava aqui na nossa vigília e mencionado pelos pastores aqui o seguinte, e na verdade não só tivemos um ano passado, eu não sei como é que foi 2022 para você, mas para uma boa parte das pessoas aí, os 3, 4 últimos anos depois de pandemia, foram anos desafiadores. Amém, irmãos? Anos desafiadores, anos onde muitas pessoas tiveram que recomeçar, tiveram que reconquistar espaço no mercado, tiveram que reaprender a viver, tiveram que, se levantar, sacudir a poeira e partir para cima, tentar de novo. Mas a pergunta, sabe, irmãos, quando eu olho para essas histórias, e eu fico fascinado porque elas estão na Bíblia, é verdade, elas são evitadas, porque não é muito legal. Você olha para uma história como essa, ela não vende, ela não ganha. A gente gosta de histórias só de sucesso. Agora, quando eu olho para essas histórias de tragédia dentro de casa, na família, a pergunta continua a mesma: como recomeçar depois que algo deu muito errado? Vocês estão me acompanhando? Da onde tirar força para tentar de novo? Eu fico na verdade perguntando, sabe, irmãos, dependendo do nível de dificuldade, batalha que você passou e tragédia que você enfrentou, às vezes a pergunta até muda. A pergunta é: para que tentar de novo? E tem gente que você vai conversar com eles assim: para que, pastor? Principalmente depois de uma perda nesse nível, e nós estamos falando de um casal que perdeu o filho no Éden. Nós estamos falando isso fora, depois que pecaram, fora do Éden, mas a primeira família, e um casal que não era bem casal, mas também perdeu uma criança. Por quê, irmãos? Filho é filho, mas eles perderam um filho. Normalmente, quando isso acontece com um pai, com uma mãe, e você vira para ele e diz assim: olha, vamos tentar de novo. Normalmente, pessoas que saem de uma tragédia dessa dizem: pelo amor de Deus, não me fale sobre isso, não quero mais. Me lembro de uma irmã, a gente brinca tudo, eu acho que eu já contei isso aqui, mas uma irmã, uma vez que, depois que eu terminei um culto, ela veio na frente pedindo oração, e aí ela fez um comentário, estava nervosa, porque ela tinha saído de um relacionamento, de um casamento, e ela disse assim: pastor do céu, é o seguinte, eu não quero nunca mais saber de homem na minha vida, eu não quero mais saber de casamento. Obviamente ela está dizendo isso porque está saindo muito ferida de um relacionamento, e ela vira para mim e diz com todas as letras, alguns de vocês vão lembrar: pastor, homem nenhum presta. Vocês lembram disso? E eu fiquei pensando, será que ela sabe que eu sou homem? Mas eu entendi o que ela está dizendo. Por que uma frase dessa, e Jesus disse que a boca fala do que está cheio, o coração está aqui dentro, a gente cospe para fora o que está aqui dentro. E como a experiência não foi boa no relacionamento, então ela coloca todo mundo dentro do mesmo balde, dentro da mesma vasilha, e diz: eu não quero mais saber disso, porque é até um mecanismo de proteção. Isso acontece no ministério, isso acontece na obra, isso acontece na família, isso acontece com o filho. Ah, pastor, eu tive muito problema, eu vejo os filhos do fulano de tal, dos meus parentes, eu não quero nem saber. E normalmente um mecanismo de defesa, porque doeu, dói, e eu não quero sofrer, ou pelo menos sofrer
de novo. Quem está me acompanhando, diga amém. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu olho para essa primeira família de Davi, a primeira família, Adão e Eva, e essa de Davi, e eu enxergo um padrão, e eu queria orar esse padrão pela nossa igreja hoje. Porque se nós pararmos, irmãos, na primeira tragédia, infelicidade, dificuldade, nós não cresceremos, nós não vamos reproduzir a imagem e semelhança do Senhor. A ordem de Deus é crescer e multiplicar. Obviamente eu não estou dizendo com isso que você tem que pôr filho no mundo, amém, irmãos? Eu mesmo lá em casa fechei a fábrica já. É claro que se a irmã Camila animar, a gente ora. Mas eu não estou falando necessariamente de criança. A ordem do Senhor é nos ver crescendo e multiplicando. Em todas as áreas da vida, Deus quer que você cresça. Deus quer que você frutifique. Em João 15, Jesus vai dizer: nisso meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e sereis meus discípulos. Diga glória a Deus. Muito fruto glorifica o nome do Senhor. Eu não sei quanto a você, eu quero que 2023 seja um ano de frutificação, de multiplicação, de crescimento. Eu não estou falando só numérico, eu estou falando em todos os sentidos e na sua vida também. Mas isso só vai acontecer olhando para mim, se a gente tiver força para fazer isso aqui, ó. Virar uma página. Vocês entenderam? Vamos de novo. Essa aqui é leve. Como diz o meu amigo Márcio, leve e suave. Ó. Oi, quase que eu não consigo ainda. Mas algumas na nossa vida são difíceis, são pesadas. E por isso eu escolhi essas histórias, porque são histórias difíceis e pesadas. Não é simples você falar para uma mãe que perdeu o filho: tenta de novo. Você sabe qual que é o pior problema do planeta? O nosso. Você sabe qual que é o pior sofrimento do mundo? O nosso. Por quê? Porque é nosso. A maior dificuldade é aquela que a gente tem. Agora olha o padrão. Eu olho para Davi, e no versículo 24 diz assim, padrão, nós vamos orar isso hoje. E se você quiser orar comigo, eu estou te convidando. Se você quiser, eu vou te apontar a necessidade. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, outro filho. E chamou o seu nome como? Como é o nome agora do segundo? Salomão. E o texto termina dizendo: e o Senhor o amou. Deixa eu te falar uma coisa. Salomão não teria existido se essa tragédia tivesse parado. Davi. E é interessante notar que Davi teve vários filhos e filhas. E Deus escolhe como sucessor de Davi alguém que vem de Betseba. É uma história, eu não sei se isso mexe com você, mas balança o meu coração. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de improváveis. E isso me toca, isso mexe comigo. Deus gosta do improvável, daquilo que você diz: meu Deus, daqui não sai nada. Deus vai e aponta e diz: daqui vai nascer o rei, aquele que vai ser o mais sábio de toda a terra, aquele que eu vou guardar, eu vou amar, vai ser o sucessor do homem segundo o meu coração. Irmãos, dessa tragédia, olhando para mim, sei lá, eu estou falando dessa tragédia que o Espírito Santo fale no seu coração. Mas Deus tem um Salomão para você, aguardando por você. Você entende o que eu estou dizendo para você? Essa tragédia pode esconder o novo de Deus. Não é porque você está passando pelo pior momento e teve o pior ano da sua vida, e eu não sei se foi o pior ano da sua vida. O que eu estou dizendo para você é que não existe coisa tão ruim que possa acontecer na sua vida, que pare, que substitua ou impeça
o Salomão de nascer na sua vida, se você não parar. Fala amém. Vamos tentar de novo. Se você não parar. E para terminar, eu volto em Gênesis, onde a gente começou, capítulo 4. Lembra da primeira família, Adão e Eva? Gênesis capítulo 4. Diz o texto que Caim matou Abel. Meu Deus, que tragédia. Dentro da primeira casa, primeira família, passa por uma situação dessa. Vamos ler o verso 25. A pergunta é: como recomeçar? Como recomeçar? O texto vai dizer: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, outro, e chamou o seu nome Sete. Não é que é Sete número, o nome do menino Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. É lógico, irmão, que um filho nunca vai substituir outro, é maneira de falar, é figura de linguagem. Porquanto Caim o matou, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Agora lê essa última frase comigo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha, irmãos, ela não para, ele não para. Esse casal frutifica. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração segundo a sua necessidade. Mas porque eles não pararam na tragédia, nasceu Sete, de Sete Enos, e aqui que se começou a adorar o Senhor. Meu Deus, isso só aconteceu porque eles tiveram força para continuar. Qual é a minha oração por vocês, por essa igreja, nesse primeiro domingo de ano? Talvez se você olhar para trás, e eu repito, eu não sei como é que foi o seu ano, mas talvez você tenha motivos de sobra, sabe? Para não querer produzir mais nada, saber de nada. Chega, deu, pastor. Mas eu gostaria de ser boca de Deus aqui para dizer: não aborte o Salomão, não aborte Enos, a adoração, o culto, a graça, o favor que está para ser derramado sobre o seu lar, se você não parar. Se você não parar, um Enos vai nascer. Se você não parar, o Salomão vai surgir. O culto ao Senhor será estabelecido. Sabe, irmão, que a tragédia, que a dificuldade, que as batalhas dos anos que passaram não impeçam você de continuar servindo a Deus, adorando a Deus, amando a Deus, firmado na palavra de Deus, na presença de Deus, frutificando para a glória do Senhor. Sua história não precisa terminar assim. Deus tem o melhor para você. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor por ela.